Olá, saudações virtuais a todos. Na qualidade de docente da UFPB e membro da comissão organizadora do ControlE 2020, que tem como tema Educação do Futuro, Tecnologias e Pessoas para Transformar o Mundo, eu tenho a honra de convidar o professor Fabiano Dossa, que irá ministrar a palestra Ambientes Adaptativos, Inteligentes e Ubíquos para Aprendizagem, Desafios, Propostas e Resultados. Fabiano Dossa é graduado, mestre e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia. É professor da Faculdade de Computação, FACOM-UFU, e ministra disciplinas nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Gestão da Informação. Também atua no programa de pós-graduação em Ciência da Computação da FACOM-UFU. É pesquisador das áreas de inteligência artificial e engenharia de software, com ênfase em sistemas tutores inteligentes, educação à distância, modelagem do estudante, estilos de aprendizagem, avaliação de aprendizagem, objetos de aprendizagem, sistemas hipermídia adaptativa, sistemas adaptativos para educação, aprendizagem de máquina, ontologias, web semântica, design smells e simulação. Foi coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia entre os anos de 2013 e 2017. Participou da coordenação geral do 5º Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 2016, e foi membro da Comissão Especial de Informática na Educação, CE da Sociedade Brasileira de Computação, ASBC. Participou do comitê de programa de diversas conferências, inclusive como coordenador geral, e é revisor de vários periódicos nacionais e internacionais. Passo a palavra, então, para o professor Fabiano Dossa. Seja bem-vindo ao ControlE 2020, professor. Saudações, então. Obrigado, Ayla. Saudações a todos os organizadores aí do evento, pessoal da UFPB, né? Então, como a Ayla já mencionou, eu sou a docente da Universidade Federal de Uberlândia, né? Da Faculdade de Computação, e vou falar um pouquinho para vocês sobre ambientes adaptativos, inteligentes e ubíquos, né? Para aprendizagem, mostrando alguns desafios, né? Propostas e resultados que a gente tem conseguido, né, em pesquisas aqui no nos nossos estudos, né, com os nossos grupos de pesquisa. Tá? Então, a ideia é falar um pouco sobre conceitos, né, envolvidos, né, mas também sobre as práticas envolvidas e os resultados que a gente tem obtido, os avanços. Tá? Rapidamente, a Universidade Federal de Uberlândia, né, ela tem cerca de 30 mil estudantes, né, a Faculdade de Computação tem curso de graduação na área de tecnologia, ciência da computação, sistemas de informação e um programa de pós-graduação em computação com mestrado e doutorado, né? Com as principais linhas de pesquisa em inteligência artificial, banco de dados, sistemas computacionais e engenharia de software, tá? E esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido, né? As pesquisas que a gente vai apresentar aqui têm sido desenvolvidas, então, no âmbito do programa de pós-graduação, com estudantes de mestrado e doutorado, né? Na linha de inteligência artificial da qual eu faço parte aqui no programa, né? Bom, falando um pouquinho, então, sobre esses sistemas, né? Quais são as características principais desses sistemas, né? Levar em consideração o contexto, né? O contexto de acesso do usuário é importante, né? As preferências do usuário e as restrições, né? Que às vezes a gente tem para levar conteúdo para o usuário desses ambientes, né? As restrições são relacionadas, né, principalmente ao ambiente no qual os alunos estão acessando o sistema, né? Se em determinado momento você pode usar um áudio, não pode usar um áudio, pode usar um microfone, não pode, né? Largura de banda, né, que às vezes limita muito o conteúdo que você pode entregar, né? Dentre outras limitações contextuais, tá? Então, os ambientes ubíquos, né, essa característica principal dos ambientes ubíquos, né, essa análise ela é muito importante, tá? E é uma característica das pesquisas que a gente tem desenvolvido aqui, a ubiquidade, né? Essa figura ilustra bem o processo, né, de um ambiente ubíquo, né, para a educação. Aqui a gente está mostrando as atividades de captura e acesso, né, que são atividades inerentes aí de ambientes ubíquos, tá? Em que a gente tem uma pré-produção, né? O instrutor prepara inicialmente uma aula, né? Em uma sala de aula instrumentada, a gente vai realizar uma captura de vídeo, né? Na segunda etapa, com câmera, microfone, né? Depois a gente tem uma fase de pós-produção, em que a gente vai pegar esse material,
inserir, né, metadados em XML para disponibilizar isso para os estudantes. Os estudantes vão conseguir acessar esse material que foi capturado de forma ubíqua na sala de aula instrumentada, e depois a gente vai conseguir estender isso, né, gerando objetos de aprendizagem através da inserção de metadados, né, em padrões conhecidos, para que a gente possa disponibilizar isso, né, para reuso, né, porque a gente consegue capturar, a gente consegue transformar esse conteúdo em objetos de aprendizagem, e a gente precisa, então, de prover o reuso, né, desses conteúdos, desses recursos educacionais, né, para que outras pessoas consigam, de repente, criar cursos, né, reutilizando conteúdo já disponibilizado, né. Então, aqui só um exemplo de duas salas de aulas instrumentadas que a gente tem na universidade, na faculdade de computação, né, com lousa digital e toda a parafernália para captura, né. A gente já tem mais ou menos umas 600 aulas, né, capturadas. Isso tem gerado milhares de objetos de aprendizagem, né. E a ubiquidade ocorre, então, quando as aulas são capturadas, né, pelos dispositivos computacionais, tá? E no momento que o aluno vai acessar também, a gente tem a ubiquidade em relação ao acesso, que é a captura e satisfazer todas aquelas restrições de contexto, né? De restrições de contexto, limitações que a gente comentou anteriormente. Então, a captura e o acesso ubíquo, né? São ferramentas muito interessantes para o ensino, porque permite que a gente capture conteúdo e depois disponibilize para um acesso personalizado, né? Bom, a computação ubíqua, mais ou menos que a gente já deu ideia, né? O intuito maior é poder se adaptar dinamicamente, automaticamente a mudanças de ambiente, né? E necessidades, inclusive levando em consideração a localização, explorar a característica do ambiente, né? A posição do usuário, pessoas próximas, né? Às vezes você tem alguma atividade colaborativa envolvida, você pode explorar também proximidade de outras pessoas, né? Nível de ruído, etc., né? Possibilidade de usar áudio, vídeo, né? Para que a gente consiga entregar um conteúdo onde o usuário esteja, né? Então, a computação ubíqua, ela tem sido uma importante ferramenta aí para que a gente consiga avançar na produção de ambientes educacionais, né? Que realmente atendam a uma gama maior de estudantes, né? Outro conceito muito importante que a gente tem trabalhado, né, é relacionado a Adaptive Educational Hypermedia, né, que, né, basicamente se debruça sobre a personalização de conteúdo educacional em ambientes para web, né. Já é uma teoria já consolidada, né. E os sistemas adaptativos inteligentes para a educação, né, comumente hoje chamados Smart Learning Environments, né, a gente pode ver, então, como uma fusão, né, desses três eixos hoje, né, que é a computação ubíqua, os sistemas tutores inteligentes, né, que é a base toda da inteligência e adaptatividade que a gente busca nesses ambientes, né, e traz também aquela arquitetura robusta para que a gente consiga implementar esses ambientes, e os sistemas de hipermídia adaptativa, né, que permitem que a gente pense nessa adaptação de conteúdo no ambiente web, né? Então, a gente pode ver esses ambientes que a gente tem chamado de Smart Learning Environments como uma junção aí dessas três principais teorias, né? Uma arquitetura básica de um sistema tutor inteligente, a gente pode ver nessa figura, tá? E a gente vai discutir alguns pontos principais disso para o nosso trabalho, né? É que basicamente o estudante acessa, né? O estudante tem uma interface, né? No caso, ubíqua, né? Que vai se adaptar a ele, às necessidades dele, né? O modelo de estudante, que basicamente é um modelo de conhecimento sobre as características principais, né, do estudante, que eu preciso conhecer para levar conteúdo para ele da forma que ele precisa, né? Tanto em relação ao nível de conhecimento dele, quanto às preferências de aprendizagem dele, né? Um modelo de domínio, né? Que é um componente extremamente importante, que é onde a gente consegue modelar o domínio do conhecimento a ser ensinado, né? Então, os conceitos, a relação entre esses conceitos,
relações de pré-requisito, de um conceito em relação a outro, e diversas outras relações de modelagem de domínio, por exemplo, através de uma rede semântica, uma ontologia, né? O modelo pedagógico é importantíssimo, que é onde a gente implementa as técnicas, estratégias pedagógicas para personalização, né? Personalização do conteúdo que eu vou entregar para esse estudante, e uma base de conhecimento, né? Que é onde eu vou armazenar o material didático, efetivamente, que eu vou apresentar para o estudante, né? E aí, uma coisa muito interessante da gente comentar, né? A gente tem aqui o modelo de domínio e a base de conhecimento, né? Que são duas coisas importantíssimas no que tange ao conteúdo, né? Para que a gente consiga implementar e prover essa adaptatividade, né? O modelo de domínio, ele não armazena o material didático, né? Ele basicamente armazena a estrutura conceitual, modelo conceitual, né? Daquele conhecimento que eu tenho que ensinar, né? E a base de conhecimento armazena em si o material didático, né? Aí com figuras, páginas, objetos de aprendizagem, né? Definições, textos, áudio, vídeo, né? Que eu vou entregar efetivamente para o estudante a partir, né, da análise desse modelo de domínio, né? Então, uma análise interessante para a gente fazer tá nessa figura, né? Que a gente tem aqui Knowledge Space, né, o espaço de conhecimento versus Domain Model. Na verdade, o Knowledge Space é o termo que a gente usa para definir o modelo de domínio em sistemas adaptativos, né, em sistemas de hipermídia adaptativa. Então, são termos aí semanticamente com o mesmo significado, tá? Em que a gente tem aqui um modelo de domínio, o Knowledge Space, que é essa estrutura conceitual, né, sobre o domínio do conhecimento que eu vou ensinar para o estudante, né? E aqui, no caso dos sistemas de hipermídia adaptativa, a gente chama de hyperspace, que são os materiais didáticos, efetivamente, que eu vou apresentar, né, numa sessão de aprendizagem, né? Que, basicamente, em sistemas de hipermídia adaptativa são páginas web, por exemplo, né? Mas que a gente não necessariamente tem essa restrição quando a gente fala em sistemas tutores inteligentes, né? Poderia ser qualquer coisa, qualquer tipo de arquivo, contendo, por exemplo, um PDF, né, uma imagem, não necessariamente uma página web, né? Mas essa relação, né, que eu tenho a estrutura do conteúdo de um lado e o material didático de outro lado que vai efetivamente entregar esse conhecimento. Por que essa separação é importantíssima, né? Porque o conceito a ser ensinado para um estudante e para outro estudante, ele pode ser o mesmo, né? O estudante está estudando ali um curso de programação, por exemplo, né? Então, tem um conceito lá, programação orientada a objetos, ele tem que estudar, aprender polimorfismo, né? Então, independentemente do tipo, da preferência, do nível cognitivo do estudante, o conceito vai ter que ser ensinado, né? Mas o tipo de material didático que eu vou usar para um estudante ou para outro estudante pode, né, ser diferente. Então, por isso, esse desacoplamento, né, do modelo conceitual, né, do que a gente chama de modelo de domínio, que é essa rede semântica, né, que me modela o domínio do conhecimento a ser ensinado, do material didático propriamente dito, e sem isso a gente não consegue prover, né, adaptatividade no nível de conteúdo, né? Então, importantíssimo essa definição em relação aí a sistemas tutores inteligentes, também sistemas de hipermídia adaptativa, que trouxeram, na verdade, essa concepção, né? Então, resumindo o que a gente conversou até aqui, né, utilizar dados de diferentes naturezas, interações sociais, colaborativas, restrições contextuais, né, como a gente falou, de ambiente, preferências, né, nível de conhecimento. A gente considera bastante no nosso trabalho preferências e níveis de conhecimento para prover essa adaptação de conteúdo, né, para o estudante, tá? Que a gente consegue, então, a partir dessa arquitetura de separação do modelo do domínio, do material didático, né, para que a gente consiga, através de estratégias pedagógicas, né, bem definidas, lá no meu modelo pedagógico, fornecer, né, inferir, né, diferentes conteúdos para cada estudante, né? Os desafios são muitos, né, nesses aspectos todos que a gente tem conversado até aqui, né, e várias oportunidades aí de investigação, né, e pesquisa.
tá? Trazendo um pouquinho para o nosso contexto, né? A gente comentou inicialmente sobre a captura ubíqua, né? Do conteúdo. Então, a gente tem aqui, inicialmente, uma fase de pré-produção, né? Que a gente está chamando aqui de live recording, né? A gravação, né, ao vivo do instrutor, né? Ministrando sua aula. E depois isso vai, né? Isso a gente vai ter depois a modelagem de domínio, tá? E, efetivamente, esse material que o instrutor produziu, ele vai para a nossa base de conhecimento, né, nossa knowledge base, que vai dar suporte ao acesso ubíquo do estudante, né, depois lá, através da interface, né. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, os desafios, né, que a gente tem enfrentado, as propostas e alguns resultados, tá? Um desafio bastante interessante que a gente se deparou, né, foi em relação aqui à fase de gravação, né? Depois que eu gravo uma aula, eu tenho ali um conteúdo muito grande, né? Uma aula inteira de 50 minutos, né? Ou mais, tá? E a gente percebeu que a partir daquela aula eu poderia, na verdade, gerar vários, né? Extrair dali vários objetos de aprendizagem, né? De granularidade menor, né? Quer dizer, uma aula ela pode ser vista como um objeto de aprendizagem, né? De uma granularidade grossa, né? Um grande objeto de aprendizagem, né? Mas a gente percebeu que para onde a gente queria chegar, a gente precisaria de objetos de aprendizagem de granularidade mais fina, né? Quer dizer, objetos menores, né? Que me entregassem ali pequenas porções de conteúdo, obviamente consistentes em relação à semântica desse conteúdo, né? Mas que eu pudesse reutilizar de uma forma mais fácil, né? E para produzir, né? Um conteúdo para produzir uma gama de diversos outros cursos, né? Então, eu precisaria de uma granularidade mais fina. E aí, como gerar esses objetos, né? E aí, a ideia foi uma abordagem colaborativa, né? Que a gente chamou de bookmarks colaborativos, né? Em que o estudante, durante o acesso dele àquele material, né? Depois da aula, então, é importante a gente dizer que a gente não está tratando aqui de um ambiente para, nesse caso que eu estou falando de captura e depois o acesso, né, nesse pacote todo, é um ambiente para apoio ao ensino presencial, porque o estudante, ele assiste a aula presencialmente, depois ele vai ter o acesso a esse material, mas poderia ser usado também para ensino totalmente à distância, né? Depois que esse conteúdo foi capturado, eu posso prover isso para cursos totalmente à distância sem problema, né? Mas o estudante, no acesso a esse material, ele poderia, então, marcar, né, faixas ali de slides, né, delimitando assuntos, né? Então, slide 1, 2, 3, por exemplo, um assunto relacionado a um tema, depois o quarto e o quinto a outro tema, né, e assim por diante, tá? Então, eu poderia quebrar, quando eu falo colaborativo aqui, é porque eu tenho aqui a colaboração do estudante, né? Para a gente conseguir isso. Tá? Então, aqui um exemplo, né, de acesso a esse ambiente, né, em que o estudante está acessando, por exemplo, uma aula, um slide de uma aula aqui, e ele consegue, por exemplo, aqui no canto da tela superior, né, ele consegue, por exemplo, me dizer, né, se esse slide é uma figura, né, um gráfico, um índice, um diagrama, né. Então, ele colaborativamente, além de marcar, né, aqui no canto inferior da tela, além de marcar os bookmarks, definir os bookmarks para mim, para essa segmentação dessa aula para eu extrair esses objetos, ele consegue também colaborativamente me indicar o que cada slide aqui, o tipo de material que cada slide é, né? E com isso, né, quer dizer, poderia perguntar, mas por que o estudante que está acessando o seu ambiente vai fazer isso, né? É complicado, porque dá trabalho, né? Ele tem que perder tempo, analisar, pô, isso aqui é um vídeo, deixa eu marcar aqui do slide 3 ao 5, eu acho que é o assunto tal, né? Na verdade, a gente também utiliza aqui uma importante
um importante conceito, né, que é o conceito de gamificação, né, que hoje em ambientes educacionais é bastante difundido, não só em ambientes educacionais, né, e-commerce e etc., que é justamente você inserir elementos de jogos, né, em ambientes que não são jogos, né, por exemplo, um ambiente educacional. E esses elementos de jogos que a gente insere são aqueles elementos realmente que promovem engajamento, né? Alguns desses elementos, por exemplo, ranqueamento, né? Pontuação, ranqueamento, classificação, né? Nível de classe que a pessoa ali, né, se encontra. Então, a partir de tantos pontos muda de nível e aí ganha um selo que a gente chama de badges, né? Que são os selos ali que ele vai acumulando e prêmios depois, né? Que podem vir das mais diversas maneiras. Isso acaba engajando o estudante porque você promove, além de um ambiente mais competitivo, né? Porque no ranqueamento ele vê a sua pontuação e vê a pontuação dos demais estudantes, né? Ele acaba se engajando para colaborar, né? E esse engajamento para colaborar, né? Esse engajamento no aspecto colaborativo, ele é muito importante. E as técnicas de gamificação, quando bem utilizadas, elas ajudam bastante nesse aspecto, né? Então, a gente tem tido excelentes resultados com essa experiência, tá? Então, os usuários podem avaliar, né, a qualidade dos bookmarks também. Então, se alguém marcou alguma coisa que não ficou muito legal, o outro estudante pode ir lá e, né, e curtir ou não curtir, né? Então, aquilo vai pontuando e, de repente, se alguém marcou alguma coisa de sacanagem, de qualquer jeito, ele vai ter uma qualificação ruim e isso vai impactar também nos pontos, né, no ranqueamento dele. Então, os estudantes acabam tendo um cuidado muito grande no que eles vão inferir de informação aqui para o sistema, né? E, obviamente, essa informação ela vai sendo refinada gradativamente, né? Então, o que é muito interessante. Mas esse engajamento colaborativo do estudante ele é muito importante, né? Os estudantes também podem avaliar os slides, como a gente já falou, né? O nível de importância desses slides, né? Então, por exemplo, quero fazer uma revisão para uma aula, quais são os slides mais importantes? Então, os próprios estudantes ali, eles vão avaliando essa importância, né, dos slides em relação a esse conteúdo todo. Então, basicamente, a abordagem, né, ela permite que eu, de forma semiautomática, né, consiga gerar metadados para esses objetos de aprendizagem que eu vou criar através dessa segmentação, né? É muito difícil conseguir gerar objetos de aprendizagem automaticamente, né? Totalmente através da máquina, sem intervenção humana, porque interpretar o conteúdo, né, é muito complicado, né? Apesar de ser um campo de pesquisa aí que, né, muito fascinante, né? Mas a gente conseguindo uma abordagem semi-automática, né, em que algumas coisas a gente consegue automaticamente inferir e outras coisas, como a gente está dizendo, né, a colaboração do instrutor e do estudante me completa, já é aí um grande passo, né, que a gente acaba não deixando só para o instrutor a tarefa de gerar todos esses metadados, né, quer dizer, esses dados sobre esses objetos, sobre esse conteúdo, né, essas informações todas sobre esses conteúdos que a gente chama aqui de metadados, né, e aí acaba engajando o estudante também numa colaboração para conseguir esse objetivo, que acaba contribuindo também com a aprendizagem dele, né, porque se ele está engajado ali em me dizer que do slide 3 ao slide 7 eu tenho, né, um conceito, quer dizer que ele está se preocupando ali em também aprender, né? Então, você acaba engajando mais no processo de aprendizagem. Então, a gente realmente conseguiu uns resultados bastante interessantes, tá? Falando um pouquinho em metadados, né? A gente tem um padrão bastante conhecido, que é um padrão do I3E para metadados, que é o Learning Object Metadata, né? Que é um esquema básico para representar objetos, né, de aprendizagem, tá? É o mais utilizado no domínio da aprendizagem e educação, justamente pelo nível de interoperabilidade, né, que ele promove. Como ele é muito conhecido, muito difundido e possui um vocabulário extremamente conciso e eficiente, e é muito utilizado, então os objetos que eu
produzo seguindo esse padrão, né, eu vou conseguir um alto nível de reuso, né, porque outros sistemas vão conseguir localizar e fornecer para o seu estudante, né. E daí, quando a gente fala em metadados, o que a gente quer é justamente isso, né, que os sistemas, que a máquina consiga interpretar esses objetos, esses dados, né. Então, eu quero que a máquina reconheça que aquele objeto ensina um conceito tal, aquilo é uma imagem, né, o nível de dificuldade é X, né, e etc. Então, esses metadados são extremamente importantes para o reuso, né, do conteúdo que a gente acaba. Bom, aqui um esquema, um esqueletão do Learning Object Metadata, são vários campos, né, vários campos, e esses campos têm vários valores, um vocabulário bem delimitado, né. Aqui a gente mostra, na verdade, a gente estende, isso foi uma coisa extremamente interessante, né? Uma experiência muito boa, porque o Learning Object Metadata, mesmo sendo tendo um vocabulário, né, interessante, ele é limitado em alguns aspectos, né? Então, um aspecto que ele é bastante limitado é no campo Learning Resource Type, né? Que me define ali o tipo, né, de recurso, né, de aprendizagem, tá? Então, a gente pegar aqui no LOM, né, ele tem lá diagrama, exercício, figura, gráfico, né, lecture, né, que é uma aula, texto narrativo, etc. Mas falta muita coisa. Então, aqui nessa outra coluna, né, a coluna aqui denominada CLIO, né, a gente tem um vocabulário, né, que foi proposto aí por um conjunto de instituições, né, que, na verdade, estende o vocabulário do LOM nesse aspecto do Learning Resource Type de uma forma bastante interessante, né? Então, se a gente observar aqui o vocabulário do CLIO que a gente está apresentando, a gente tem aqui, por exemplo, definition, né, demonstration, example, que são tipos de recursos de aprendizagem importantes, né? Introduction, né, que é uma introdução, um exemplo, uma definição, né? É importante para mim, enquanto sistema, né, conhecer esses tipos para que eu possa recomendar adequadamente para o estudante, né? De acordo aí com o nível de conhecimento dele, com o nível e com as preferências de aprendizagem. Então, esse vocabulário CLIO, ele estende o I3E Aluno de uma maneira muito interessante para a gente criar metadados para esses objetos, né? Então, fica aí a sugestão também de observar esses aspectos. Bom, aqui lá na nossa plataforma, né, a gente tem testado essas coisas todas, o professor tem como disponibilizar alguns metadados iniciais, né, o título, as palavras-chave, abstract, importância, nível de interatividade, né, e etc. E depois eles vão sendo complementados pelo estudante, né. E também a gente consegue fazer busca, é um repositório que a gente disponibiliza também para buscas, né, então a gente consegue fazer buscas e, né, ver esses objetos que o repositório retorna. Então, realmente, à medida que o ambiente vai sendo utilizado, um repositório de objetos de aprendizagem nesse padrão long mais CLIO, né, vai sendo construído, né. A gente tem, na verdade, a modelagem do estudante aí é um aspecto importantíssimo, né, tanto lá daquela arquitetura dos sistemas tutores inteligentes, quanto dos sistemas de pirâmide adaptativos, né, que nos sistemas de pirâmide adaptativo a gente chama de modelo de usuário, mas né, quando a gente traz para o contexto educacional, é exatamente a mesma coisa, e a gente tem se deparado com uma gama, né, de possibilidades, né, de coisas para construir esse modelo de estudante, né, conceitos, né, informações possíveis de se armazenar. O modelo de estudante, basicamente, define para mim um estudante dentro do sistema, né? O nível cognitivo, né? As suas preferências, né? As suas limitações, etc. Tá? Uma teoria que a gente considera bastante interessante, né, para se construir esse modelo é a teoria de estilos de aprendizagem. Tá? Os estilos de aprendizagem, né, apesar aí de vários estudos mostrarem a importância desses
desses estilos de aprendizagem, né? Na busca de uma personalização do ensino, né? E como eles são importantes na hora de se ofertar conteúdo para o estudante, né? Algumas críticas também existem em relação a esse tipo de teoria, né? A gente teve aí em 2016, né? Alguns anos atrás, 2017, a publicação do artigo do Kirchner, né? Famoso, aquele Stop Propagating the Learning Styles Myth, né? Pare de propagar o mito dos estilos de aprendizagem. E todo mundo viu esse artigo e falou, nossa, que coisa, né? Estilo de aprendizagem realmente uma coisa horrível, não serve para nada, né? E a gente ficou meio assim porque acho que o Kirchner fez uma crítica e as pessoas leram aquilo e entenderam de outra forma, né? Na verdade, o Kirchner mostra nesse artigo ali, comenta sobre alguns modelos, algumas teorias, né? Algumas teorias de estilos de aprendizagem que categorizam o estudante, né? Que tipificam o estudante de uma maneira rígida, né? Em relação aos seus estilos de aprendizagem, né? Então, aquela ideia do mindset fixo, né? O mindset rígido ao estudante, essa pessoa é isso, ela aprende dessa forma, pronto, acabou o ponto final. Então, aquela forma de categorizar o estudante de uma maneira rígida, né? Realmente, nesse aspecto, as críticas que ele faz são verdadeiras, né? Porque as preferências, né, de aprendizagem, elas podem, né, não ser tão rígidas assim como algumas teorias de estilos de aprendizagem propõem, né? E aí a gente tem o modelo de Felder e Silverman, né, para modelagem de estilos de aprendizagem, que tem várias características que o Kirchner não cita, né, no artigo dele. Ele faz a crítica considerando alguns outros modelos mais limitados, bem mais limitados do que o modelo do Felder e Silverman, né, que aí realmente os artigos que ele usa para construir a crítica dele são modelos mais limitados mesmo, né, em diversos aspectos, né. Mas esse modelo de Felder e Silverman, né, ele descreve o estilo de aprendizagem do estudante com muito mais detalhes, né, preferências em 4 dimensões, né, a gente vai comentar um pouquinho, baseado em tendências, né, como a gente falou, diferentemente desses outros modelos, né, que classificam o estudante de forma rígida, categórica, né. Aqui a gente usa tendências, né, indicando que o estudante pode ter uma preferência muito alta por determinado estilo, mas também às vezes ele pode tender ou preferir, né, a aprendizagem de uma outra forma, né? Então, assim, a gente considera aqui tendências, né, e não a categorização rígida do estilo de aprendizagem do estudante, né? Esse modelo é usado com muita frequência em pesquisas relacionadas a estilos de aprendizagem em tecnologias para aprendizagem. Então, é o modelo mais usado, né, quando se fala para tecnologia educacional, né? É o mais apropriado para material didático hipermídia, né, de acordo com várias pesquisas, tá? Então, sugere-se que é um modelo bastante apropriado para a gente empregar na modelagem do nosso estudante, né, nos ambientes educacionais, tá? Então, por isso que a gente gosta de comentar sobre o artigo do Kirchner e gosta de não rebater, porque o que ele fala lá realmente em relação às teorias que ele analisou, né, a gente não... Realmente são teorias bastante limitadas, as limitações que ele coloca lá realmente existem. Mas quando a gente leva para esse modelo do Felder e Silverman, né, que é um modelo mais novo, mais recente, mas quando eu falo mais recente, aí tem mais de 20 anos, é um modelo ali bem mais, é um modelo inicialmente proposto em 85, 86, mas foi um modelo que foi testado, né, em ensino superior, ali inicialmente em estudantes de engenharia, né, vários experimentos foram feitos, práticos, né, modelo bastante consolidado, instrumento bastante validado, né, então é um modelo que se diferencia dos demais em diversos aspectos. Basicamente, a gente tem 4 dimensões, né, nesse modelo, 2 polos em cada dimensão: ativo reflexivo, sensitivo intuitivo, visual verbal, sequencial global. Basicamente, na dimensão ativo reflexivo, né, o ativo são estudantes que preferem aprender de maneira mais ativa, com conteúdo mais prático, né, mais mão na massa, né? E o reflexivo,
estudantes ali mais passivos, que preferem aprender através de uma análise mais passiva, né? Mais reflexiva em relação ao conteúdo, não gostam de trabalhar em grupo. Já os estudantes ativos preferem trabalhar em grupo, gostam de trabalhar em grupo, né? Sensitivo e intuitivo, em que a gente tem estudantes sensitivos que preferem conteúdos mais concretos, né? Baseados em fatos. Os intuitivos ali, conteúdos mais abstratos. Visual verbal, estudantes que preferem conteúdo, imagens, né? Gráficos. Sequencial global, aqueles que preferem sequencial aprender de uma maneira mais passo a passo, né? E o global, aqueles que preferem aprender de uma maneira mais baseada em overview, né? Gostam de ter uma visão geral do conhecimento, aprendem ali meio que não necessitam seguir uma ordem, né, na aprendizagem, né? É aquele que não quer ler o livro do primeiro capítulo ao último sequencialmente, ele vai ler ali, lê um na metade, né? E consegue ter um overview e depois começa a conectar as coisas. Então, é um modelo que descreve os estudantes dessa maneira, né? E para um instrumento interessante que a gente tem dentro dessa teoria é o índice de estilos de aprendizagem, que é um questionário, né? Composto por 44 questões, no caso 11 questões para cada dimensão, são 4 dimensões, e aí a gente consegue inferir, então, o tipo, né, de estilos de aprendizagem em cada dimensão do estudante, né? O questionário é complexo, né? São 44 questões, é exaustivo, é cansativo de se responder, né? Então, uma maneira interessante que a gente encontrou de conseguir usar esse instrumento para modelar os estilos de aprendizagem do estudante, mas não dessa maneira tão exaustiva, com um questionário tão longo, foi então, né, quebrando esse questionário. A gente consegue, né, quebrar o questionário ali em partes e apresentar algumas poucas perguntas por vez e então gradualmente coletando do estudante essas informações que são importantes para a gente modelar esse perfil, né? Então, a cada vez que o estudante acessa o ambiente para estudar ali, para fazer uma revisão, a gente mostra para ele, ó, responde aqui essas perguntinhas do estilo de aprendizagem e tal. E aí, obviamente, tem um termo antes que ele lê para saber o que é, que ele está participando, né? Depois... E aí, se ele aceita responder, né? A cada pergunta respondida, ele ganha alguns pontos, né? Lá naquele modelo de gamificação que a gente propõe, ele ganha alguns pontinhos. Depois que ele responde todas as 44 perguntas, que não vai ser num dia só, né? Mas depois que ele consegue completar, aí ele ganha lá um badge, né? Um selo específico lá de completar essa tarefa, ganha um bônus, ganha uns pontos a respeito disso, né? Mas é um questionário que a gente dividiu e vai de forma fragmentada apresentando e colhendo essa análise. No final a gente tem então um resultado mais consistente, né? Do que se a gente tivesse apresentado isso de uma vez, né? De forma cansativa, tá? Então também foi uma experiência muito boa que a gente teve, né? Aliar a gamificação para aplicar um instrumento de avaliação de estilo de aprendizagem, né? Tipo, não está respondendo, né? Acaba engajando o estudante ali na pesquisa, né? Bom, é importante a gente falar, né? A gente falou sobre os metadados, né? Dos objetos de aprendizagem, sobre os estilos de aprendizagem dos estudantes, né? E um desafio muito grande foi ligar as duas coisas, né? Então, aproveitando aqui que a gente está tratando então de desafios, né? Um desafio muito grande foi ligar essas duas coisas, né? Os metadados lá do padrão LOM, né? Junto com o Clio, né? Os metadados, os campos, né? Os valores dos campos dos metadados, com os estilos de aprendizagem. Quer dizer, como que eu vou saber que determinado objeto de aprendizagem é bom, né, para determinado estudante, né? Então, a gente, através de uma análise bastante cuidadosa, um estudo minucioso, né, da teoria de Fedder e Silverman, né, do artigo original, né, de 88, todo o padrão do I3E-LOM, né, e a documentação do Clio Extensions, né, a gente conseguiu traçar, né, um mapeamento entre essas duas teorias, né, que é justamente traçar essa relação semântica, né, entre o I3E-LOM e Clio com
o Felder-Silverman Learning Style, né? E aí cada dimensão e cada estilo de aprendizagem dentro de cada dimensão, com cada valor de campo de cada metadado, né? E a gente tem isso detalhado, a gente conseguiu inicialmente em 2016 publicar, e depois isso foi se estendendo para a gente ter uma versão mais completa, mas a gente tem mapeado, né, os valores de campos, né? Então, o I3 Elon Fields, qual campo, qual o valor do campo, e aí qual o estilo de aprendizagem que aquele valor daquele campo está associado, né? E aqui também com relação ao Clio Extension, né? Então, estendemos depois esse mapeamento. Inicialmente fizemos, considerando só os campos do LOM original, e depois estendemos também para os valores do Clio Extension, né? Desse vocabulário. O Clio é puramente um vocabulário, né? Não é um padrão de metadados, né? Mas é um vocabulário que estende o I3L. Então, a gente estende esse mapeamento também. Foi difícil e exaustivo porque o estudo das teorias, né, precisou ser bastante minucioso. A gente conseguiu depois, então, implementar uma base de regras, né, porque a gente precisava levar isso para ambiente, né, computacional, então uma base de regras, né, que a gente chama aqui de regras LOM plus Clio, né, que liga aos estilos de aprendizagem, né. Então, diversas regras de produção mesmo, né. Então, por exemplo, pegar a regra 10 aqui, né? Objeto X é refletivo, né? Atende o estudante reflexivo se o Learning Resource Type é um diagrama, ou o Learning Resource Type é uma figura, ou o Learning Resource Type é um gráfico, né? E assim por diante, né? Então, a gente tem todas essas relações mapeadas em regras. E aí, isso foi implementado em uma ontologia, né? Porque eu precisava de mais do que regras, né? Eu precisava de conceitualizar isso, né? Então, eu tenho, de um lado, uma semântica muito complexa envolvida no modelo de Felder, né? Cada dimensão, os estilos de cada dimensão, e outra semântica extensa e complexa, considerando os metadados, né? Então, a gente modelou isso em uma ontologia, né? Criamos as classes, né? A relação entre essas classes, tá? E modelamos essas regras usando lá a SWR, a SWRL, né? Semantic Web Real Language, né? Que é uma linguagem, né? Para a gente criar regras para a web semântica, né? A ontologia foi modelada em OWL, né? Que é um padrão também do I3E, né? Então, tanto o OWL quanto o SWRL são padrões do I3E. A OWL é construída em cima do RDF, né? Que é um outro padrão do I3E, que é construído em cima do XML, né? Então, aqui é tudo XML, né? Internamente vira tudo XML. Então, a interoperabilidade, o reuso disso, né, é muito fácil, muito amplo, né? Então, a ideia nossa com relação a isso foi justamente permitir o reuso desse conhecimento, né? Se a gente internalizasse esse conhecimento, né, uma implementação disso encapsulada dentro da implementação do sistema, a gente acabaria por amarrar duas coisas ali e impedir o reuso desse conhecimento tão complexo que foi a ligação semântica entre essas duas teorias, né? E aí, quando a gente constrói uma ontologia, implementa ali as classes, os conceitos relacionados a esse domínio e as regras de inferência que me permitem operar sobre esse conhecimento, eu consigo fornecer isso para reuso, né? Para qualquer sistema, né? Então, qualquer sistema que queira utilizar essa ontologia para prover adaptatividade nesse aspecto consegue facilmente, né? Porque a XML e RDF ou WF são padrões do I3E. Então, essa é a importância da gente usar padrões, né? Quando a gente trata principalmente nessa área de ambientes educacionais, né? Quanto mais padrões, vocabulários, né, a gente conseguir utilizar, melhor, para prover reuso, né, de todo o conteúdo, todo o conhecimento que a gente conseguir modelar, construir, né? Outro desafio muito grande foi a recomendação, né? Bom, consegui ligar as duas coisas, agora como que eu recomendo, como que eu entrego isso para o estudante, né? Bom, uma forma que a gente observou foi o seguinte: agora que eu consigo ligar as duas coisas, eu consegui então representar um objeto de aprendizagem como um vetor, né? Um vetor.
um vetor aí com 8 dimensões, em que eu tenho que cada posição desse vetor, né, me remete a quantas regras daquele meu modelo determinado objeto de aprendizagem satisfaz, né? Então, aqui eu tenho um objeto de aprendizagem que satisfez uma regra para o estilo ativo, 2 regras para o estilo reflexivo, 1 regra para o estilo sensitivo, e assim por diante, né? E aí eu consigo ter um espaço, né, representar isso no espaço vetorial para que eu consiga, então, operar, né? Foi bastante interessante, tá? Depois disso, a gente percebeu que não bastava, então, só contabilizar a quantidade de regras, mas também eu precisava normalizar, né, esses valores, porque eu tenho mais regras para determinado estilo do que para outro, né, eu tenho mais regras para determinada dimensão do que para outra, e aí a gente poderia ter um desbalanceamento na hora de recomendar, né, o objeto, porque ele tem 4 dimensões, né? E eu teria que normalizar o peso dessas 4 dimensões, quer dizer, tem que ter uma equivalência, né? Eu não posso ter uma dimensão que pesa mais do que outra na hora de recomendar, né? Então a gente normalizou esses valores, né? Que foi muito importante, o que a gente está chamando aqui de proporcionalidade de regras atendidas, né? E depois a gente conseguiu, então, construir um algoritmo para recomendar que simplesmente computa essa proporcionalidade, né? E calcula a relevância do objeto somando, então, né? Somando, então, esses valores, né? Acumulando esses valores aqui do vetor do objeto, né? E aí o objeto que tem um valor maior, ele tem uma classificação melhor na hora de recomendar para o estudante. Então, como eu faço uma somatória, que é por isso que eu precisei, então, fazer essa normalização desses valores, né? Isso me levou a um outro aspecto interessante, né? Porque aí eu me deparei com uma vasta gama de objetos, né? E aí a recomendação se tornou difícil, né? Pesada. Então, o que a gente fez, na verdade, foi descobrir que a gente, considerando esse modelo de estilos de aprendizagem de Felder, né? Combinando os estilos de aprendizagem de cada uma das 4 dimensões, a gente chega em 16 possíveis grupos, né? Que a gente chama aqui 16 possíveis combinações de estilos de aprendizagem, né? Que a gente mostra nesse vetor, né? Então, esse primeiro elemento do vetor, ativo, sensitivo, visual, sequencial, né? Então, fazendo essa combinação, eu chego em 16 possíveis grupos, né? De preferências, né? De estilos de aprendizagem, vamos dizer assim. E nós percebemos, então, que a gente poderia clusterizar, né? Que a gente poderia aplicar algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Como, por exemplo, uma técnica de cluster conhecida, caminhos, por exemplo, para agrupar aquela minha grande gama de objetos de aprendizagem em 16 grupos, né? E aí, na hora de recomendar esses objetos de forma personalizada para os estudantes, eu não necessariamente, para cada estudante, precisaria examinar cada objeto, né, de todo aquele repositório, mas, então, apenas o cluster ali que mais se aproximasse das preferências de estilos de aprendizagem dos estudantes, né? Então, esse agrupamento em 16, né, 16 clusters aí, foi uma organização muito interessante desse repositório de objetos de aprendizagem, no sentido de agilizar a recomendação, né? E minimizar o trabalho de recomendação, né? E ainda falando um pouquinho sobre os desafios da modelagem do estudante, né? Em termos dos estilos de aprendizagem, uma coisa extremamente importante que a gente tem em relação a essa abordagem que a gente mostrou, né? Aí eu apresento um questionário, o estudante responde, eu falo, né? E eu modelo ali, armazeno essas informações do modelo estudante e começo a recomendar. A gente tem uma preocupação muito grande, na verdade, em não manter esses valores de maneira estática, né? Quer dizer, a gente tem uma preocupação muito grande em dinamicamente, né, rever e ajustar e corrigir esses valores dessas preferências do estudante em relação não só a estilos de aprendizagem, mas em relação a outras preferências, em relação a nível cognitivo, né? Para que a gente possa revisar constantemente essas preferências, né? E aí, efetivamente, lidar com essas preferências, então, como tendências e não como
tipos categóricos, né? Então, o que a gente propõe também é uma abordagem, primeiro, probabilística, porque a gente não considera essas preferências de estilos de aprendizagem de forma categórica, né? Mas além de considerar isso como tendência, a gente considera isso como probabilidade, né? Então, esse exemplo aqui, né, desse estudante me mostra, por exemplo, pegando a dimensão ativo reflexivo, né? Eu tenho aqui 34,66. Quer dizer que eu tenho uma probabilidade de 34% do estudante ser ativo, preferir o estilo ativo, e 66%, né, de preferir o estilo reflexivo. Então, isso para mim é extremamente importante, porque na hora de recomendar um objeto ou outro, o meu agente pedagógico, o meu módulo pedagógico, né, a minha estratégia pedagógica vai fazer o seguinte, ela vai observar essas probabilidades, né, e vai, né, girar uma roleta, né, e aí essa roleta tem 34% de ativo e 66% de flexível. E onde ela parar é que o objeto vai ser fornecido para o estudante. Então, não é porque o estudante tem ali uma probabilidade maior de 66% reflexivo que ele vai só receber objeto de aprendizagem reflexivo. Não, é uma probabilidade maior, mas é uma probabilidade, né? É uma probabilidade. E essa probabilidade ela é revista. Por quê? Porque à medida que eu vou fornecendo esses objetos para o meu estudante e ele vai, através das suas ações e através da avaliação cognitiva, né, de conhecimento que eu vou colhendo também, eu vou ajustando essas tendências. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente implementou uma abordagem também foi bastante interessante para conseguir, né, superar esse desafio, que foi uma aprendizagem baseada em uma abordagem baseada em aprendizagem por reforço, um algoritmo bastante conhecido, Q-Learning, né, uma técnica bastante conhecida, em que à medida que que o meu modelo pedagógico apresenta esse conteúdo para o estudante, ele vai se relacionando com esse conteúdo, e eu vou avaliando o seu nível cognitivo, eu consigo, então, através desse retorno, né, vamos dizer assim, que o estudante me dá, balancear melhor, corrigir alguma distorção em relação a essa modelagem inicial que eu fiz do estudante usando o questionário, né? E caso o estudante opte por não responder o questionário, é importante a gente frisar também, porque é um desafio, né? O estudante não quer colaborar, ele não quer fornecer informação sobre si mesmo. Então, você vai perder essa colaboração do estudante. O que a gente faz, né, é inicializar todos esses valores com 50, né? Então, fica 50 ativo, 50 reflexivo. Quer dizer, eu não tenho tendência maior, probabilidade de tendência maior para nenhum estilo dentro da dimensão, né? A gente chama isso de cold start, né? Uma partida a frio, né? Em que a gente vai inicializar nosso modelo sem ter nenhuma pista sobre a preferência dele, mas aí à medida que eu vou então, né? Mesmo sendo aqui 50-50, eu consigo, meu módulo pedagógico roda a roleta e apresenta o conteúdo, e a partir disso eu começo então a colher esse feedback, esse retorno alimenta meu Q-Learning, e ele consegue, então, ir balanceando a tendência e eu consigo, depois de um tempo, modelar essas preferências de estilos de aprendizagem dele, né? Então, também é uma proposta aí para um desafio bastante conhecido, né? Então, o que a gente tentou aqui foi mostrar alguns desafios, né? Que a gente tem trabalhado na construção de um ambiente ubíquo, né, adaptativo, inteligente, porque usamos aí diversas técnicas de aprendizagem de máquina, né, para tentar, né, em termos de pesquisa, propor abordagens interessantes para esses conhecidos desafios aí dessa área, né. Aqui já caminhando para o final, né, da nossa conversa, aqui a gente tem uma aula sendo acessada pelo estudante, então ele vai vendo os slides, e aqui a classificação do slide, né, ali uma estrela, 5 estrelas, um slide importante, aqui uma tela de acesso, só para a gente ver um pouquinho
da cara desse ambiente, que é o Classroom Experience, né, que a gente chama de CX, é um ambiente que a gente utiliza no nosso departamento já há bastante tempo, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Aqui, no lado direito da tela, aí, a gente tem o ranking, né, a pontuação dos estudantes da disciplina, etc. Então, a gente consegue ver o ranking, ver os selos que ele conquistou. Então, a gente tem várias interfaces para ele interagir com esse módulo de gamificação, né, para ele acessar esse nível de gamificação. Os quizzes, a gente usa quizzes para fazer avaliação cognitiva, né, avaliação do nível de conhecimento dele. Então, outro desafio também foi medir o nível de conhecimento, porque o estudante acessa esse material, acessa esse conteúdo, né, e ele pode ou não responder, né, aos testes, né, os quizzes, né, de avaliação. Então, assim, uma maneira também que a gente achou interessante foi gamificar isso, né? Então, a cada teste que ele responde, mesmo que ele não acerte, né? E se ele acerta, ele, né, tem um ganho maior, mas a cada teste, quiz que ele responde, ele vai acumulando também pontos lá e subindo de níveis lá no módulo de gamificação e acaba engajando também o estudante na interação com esses quiz, e a gente vai no background, então, fazendo a avaliação do conhecimento do estudante, né? Avaliando o nível de conhecimento que ele tem ali naquele domínio que eu estou trabalhando, né? E aí, o que a gente tem trabalhado por último, que tem sido muito interessante, né? É a questão do modelo aberto do estudante, né? Que a gente chama de Open Student Model, que permite, então, que o estudante tenha uma relação muito próxima com o resultado dessa avaliação de conhecimento dele, né? Então, ele consegue, a gente passa a abrir o modelo do estudante, né? Para o estudante visualizar o que ele conhece, o que ele não conhece, inclusive mostrando o nível de conhecimento dele em relação aos outros alunos, em relação à média da turma, né? Onde ele se encontra ali, né? Em relação à turma, né? Então, tem diversos gráficos diferentes. Então, a gente tem um trabalho também na área de visualização, né? Que a gente está fazendo para engajar o estudante também, fomentar o estudante, né, também nessa atividade de... Acaba sendo uma autoavaliação, né, porque ele acaba tendo um contato com o nível cognitivo dele e mostrar para ele, né, abrir para ele o nível cognitivo dele é um desafio, porque exige um trabalho aqui de visualização de informação também complexo, né? Mas a gente se deparou agora com uma questão muito interessante, né? Que esse ambiente tem proporcionado para a gente já começou algumas pesquisas nesse sentido, que é em relação ao self-regulated learning, né? Aprendizagem autorregulada, né? Então, o ambiente todo, ele promove muito a questão da aprendizagem autorregulada, porque o estudante acaba ali tendo uma liberdade muito grande, né? Para fazer um goal setting, né? Para pedir ajuda, né? Para colaborar com outros estudantes, para colaborar com o próprio ambiente e para se autoavaliar, né, através do modelo aberto do estudante, né? E aí a fase de autoavaliação, né, ela é fundamental para estímulo a comportamento de autorregulação da aprendizagem, né? Então, a gente tem colhido alguns resultados bastante interessantes através de pesquisas com mineração de dados, de logs de acesso, mostrando que realmente a gente tem alguns elementos interessantes que estão fomentando alguns comportamentos relacionados à autorregulação da aprendizagem, né? Aqui só mostrando uma interface do professor, que ele também pode acompanhar, né, esse modelo do estudante e visualizar esse... Então, assim, os resultados que a gente tem colhido, né, o que a gente apresentou aqui é um compilado aí de várias partes, de diversos artigos, né, que tem sido, que a gente tem publicado, mostrando esses resultados todos, né. Esses artigos todos mostram, eu vou passar um link onde vocês podem acessar esses artigos, mas esses artigos todos mostram resultados, né, de análises estatísticas, inclusive, mostrando a eficiência, né, de algumas dessas técnicas que a gente mostrou, né, com estudos estatísticos bastante interessantes, né, todas aquelas análises
que a gente considera bastante importante para validar estudos nessa área, né? E aqui a gente chega ao final, né, agradecendo bastante o convite, tá? As referências de tudo isso que a gente conversou, né? Infelizmente, o tempo não é tão amplo para a gente detalhar algumas coisas, né? Mas eu acho que eu tentei dar um overview, né, dos desafios, né, das propostas que a gente tem feito e de alguns resultados que a gente tem alcançado, né, que foi o objetivo mesmo dessa conversa, né? Nesse link aqui, facom.uf.br/tio, meu nome, Fabiano. Lá tem o link para todos esses artigos, né, em que a gente extraiu esse conteúdo para montar essa apresentação. Então, fiquem à vontade para acessar, fiquem à vontade para ler, fiquem à vontade para interagir, mandar e-mail, perguntando, fiquem à vontade para nos procurar aqui, caso queiram fazer um mestrado, um doutorado, aqui no nosso programa de pós-graduação, né? Que temos aqui essa linha de inteligência artificial, na qual eu estou credenciado, né? E orientando trabalhos também relacionados a essa linha, né, de sistemas para aprendizagem, Smart Learning Environments, né? Sistemas inteligentes e adaptativos para aprendizagem. Bom? Obrigado, então. Devolvo a Ayla a palavra. Obrigado, Ayla. Olá. Perfeito, Fabiano. Muito boa a tua apresentação. Muito obrigada por tua colaboração. Né? Ainda vamos precisar mais um pouquinho de você, né? Já que teremos também a interação durante o evento, a interação síncrona com as perguntas. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela palestra, assim, foi fantástico. Você levantou várias ideias importantes, assim, compartilhou muitas coisas importantes. Assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também. Obrigado. Tá, obrigado. Que bom, que bom. Muito, muito legal, gostei muito mesmo. E assim, o Control-E traz o grande desafio de ser um evento que junta pessoas de várias áreas, né? Da computação, da educação, do design, da né? psicologia. Da psicologia. Então, exato, assim, eu acho que tua apresentação, ela contempla um pouquinho também cada uma dessas áreas. E aí eu queria te agradecer por isso. Que bom, fico feliz, obrigado. Então, eu queria agradecer a todos que estão assistindo, né? E queria pedir para que todos possam acompanhar a programação completa do evento no nosso site, que é o controle.ci.ufpb.br, e que possam interagir conosco e com os outros participantes no Moodle e nas nossas redes sociais, no Instagram, @congresso.controle, e no Facebook, @controle.br. Obrigada, Fabiano, mais uma vez, e obrigada a todos.